O secretário de Estado polaco Ignacy Niamczewski disse à Euronews na segunda-feira que a Rússia pretende prolongar as discussões de paz e a guerra na Ucrânia. Em entrevista ao programa matinal diário da Euronews Europe Today, Niamczewski apontou os ataques contínuos da Rússia às infraestruturas energéticas civis em Kiev como prova da falta de interesse em acabar com a guerra. O secretário de Estado polaco disse esperar que os Estados Unidos da América ajudem a convencer a Rússia a ser mais criativa nas negociações de paz que serão retomadas esta quarta-feira em Abu Dhabi. Russia is not negotiating with a goodwill right now. So what we see is that they are trying to prolong the discussion, whereas we strongly believe that Ukraine made a significant effort to find a solution, to find an end to this war. So the question right now is whether Russia wants to end the war or not. Our understanding of the situation is that, unfortunately, they want to continue it. Niamczewski também falou sobre os restantes desenvolvimentos no Irão. No domingo, Teherão designou os exércitos dos países europeus como grupos terroristas. Fê-lo em resposta à decisão da União Europeia de incluir a Guarda Revolucionária Iraniana na sua lista de organizações terroristas. No entanto, Niamczewski afirmou que a resposta do Irão é em grande parte simbólica, uma vez que não tem implicações práticas. Israel reabriu na segunda-feira a passagem fronteiriça de Rafah entre Gaza e o Egito para tráfego limitado a passageiros. A decisão parece ser nesta fase em grande parte simbólica, já que as cotas de pessoas autorizadas a passar são muito baixas. Segundo as autoridades egípcias, só 50 palestinianos por dia poderão atravessar o local em ambos os sentidos. Israel acrescentou que até 50 pacientes palestinianos, acompanhados por 2 familiares, também terão permissão para passar. As autoridades de saúde de Gaza afirmam que cerca de 20 mil pessoas esperam cruzar a fronteira para receber tratamento a ferimentos e lesões. Com as cotas atuais, seria necessário mais de um ano para que todos aqueles que precisam de cuidados médicos pudessem receber assistência no Egito. A ONU estima que perto de 100 mil palestinianos foram deslocados à força para fora do exclave durante a guerra. A 50 entradas por dia, os repatriamentos de todos os que desejam voltar a casa poderiam demorar mais de 5 anos. As autoridades envolvidas deram a entender que o número de pessoas autorizadas a circular aumentará no futuro. Dizem que tudo dependerá dos resultados do sistema atual. Ainda assim, não avançaram com prazos. A União Europeia, que supervisiona os controlos fronteiriços feitos por Israel e pelo Egito, acolheu com satisfação a reabertura. Pediu, no entanto, acesso ao território para poder ajudar os necessitados. Entretanto, o Ministério da Saúde do Egito anunciou que preparou 150 hospitais em todo o país para receber os feridos de Gaza nos próximos dias e semanas. Duas pessoas foram mortas após o confronto com o ICE em Minneapolis, enquanto a população continua a protestar contra os agentes federais. Estes eventos têm sido registados para a Associated Press pela premiada fotojornalista greco-americana Angelina Katsanis. There's a stark difference between what the city looks like now and what it did in 2023. You know, ICE and its takeover of Minneapolis is very omnipresent. Every establishment you go into, there will be people talking about it. So it's really shocking having lived there before and then seeing it after the fact or during the takeover. It's quite shocking how everywhere it is in people's conversations and the streets. As we've seen, eyewitnesses, like it's a dangerous job just being an observer, because both Renee Good and Alex Preddy were just observers to the scene. They didn't have anyone, they weren't detainees, they didn't have anyone that they knew, you know, they weren't protecting any specific person, they were protecting the community and trying to push ICE out in general. So yeah, it's a dangerous job. Muitos argumentam que os recentes acontecimentos nos Estados Unidos estão a criar uma sensação de guerra civil.
definitely a federal takeover. Many people are calling it an occupation by the state. The difference between a civil war and this is that the opposition among the civilians, they are only armed with whistles and cameras, phones, documenting what's happening. So they're pushing back, but it's for the most part nonviolent, but I do think that ICE sees it as a civil war. I've talked to agents that say that they are afraid of their lives and people are trying to hurt them. So I think that mentality, for whatever reason they have it, that's causing them to be extra scared and potentially escalate, as we've seen with Alex Preddy and Renee Good and many others as well. Angelina Katsanis acredita que o medo não só se está a espalhar pela cidade, mas também por todo o país. A sigla agora é reconhecida em todo o mundo. ICE serve para Serviço de Imigração e Alfândega nos Estados Unidos, mas a aplicação da lei de imigração no país está no centro de controvérsias nacionais e internacionais após os casos de mortes de cidadãos norte-americanos que envolveram agentes federais, tanto do ICE como da Patrulha de Fronteiras. Além das operações em solo americano, o ICE também está presente fora do país por meio do Gabinete de Investigações de Segurança Interna, com a sigla HSI, que se ocupa das organizações criminosas transnacionais. A agência tem 90 escritórios em 50 países e terá agentes presentes, por exemplo, nos próximos Jogos Olímpicos de Inverno em Itália. HSI est une autre branche de ICE, de cette police, qui, elle, est donc déployée à l'étranger, au départ pour lutter contre le narcotrafic, contre tout projet terroriste qui pourrait menacer la sécurité intérieure des États-Unis ou de ses alliés ou tout ressortissant américain. Depuis quelques années, HSI est devenue aussi une police de lutte contre l'immigration clandestine. A agência colabora com a polícia local e a Interpol. Segundo o investigador, estes agentes andam armados, mas só podem usar as respectivas armas após receberem uma autorização do país anfitrião, reconhecendo, no entanto, que, embora a regra exista como princípio, a realidade pode levar a uma aplicação diferente em casos específicos. N'oublions quand même jamais que dans certains pays, au gouvernement plus faible, à l'économie plus faible, très dépendant des États-Unis, des pays parfois injustement catalogués, pour reprendre la rhétorique trumpienne, bien évidemment, de pays de merde, cette police s'est permise de dépasser évidemment les règles normalement imposées et d'agir comme bon lui semblait. Segundo o investigador, agentes do ICE, através das filiais internacionais do HSI, já foram destacados para eventos internacionais, como os Jogos Olímpicos de Paris. Já em Itália, os agentes da HSI não irão patrulhar as ruas de Milão durante os Jogos Olímpicos de Inverno, que começam esta sexta-feira, sendo o seu papel estritamente preventivo, segundo afirmou na semana passada o embaixador de Washington no país. A presença destes agentes provocou vários protestos em Roma e Milão. 9 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num acidente com um autocarro que levava 34 pessoas na província de Antália, no sul da Turquia, este domingo. O autocarro bateu numa barreira e depois caiu numa ravina. O governador da província confirmou que 7 passageiros feridos estão em estado crítico. Alguns sofreram ferimentos que podem exigir amputações. As chuvas fortes e a neblina que atingem Antália podem estar na origem do acidente. Noutra ocorrência, 7 pessoas morreram numa colisão frontal em Burdur, 65 km mais a norte. Um momento satírico transmitido pela televisão estatal iraniana sobre os manifestantes mortos durante os protestos de janeiro no país está a causar indignação nacional. Em causa está o programa Hat Hati de um canal próximo da Guarda Revolucionária Islâmica, o OFOR. Em tom de gozo, o apresentador do programa afirmou que a República Islâmica manteve os corpos em locais frios para que, se os Estados Unidos ou Israel atacassem o Irão mais tarde, o regime pudesse culpá-los por essas mortes. Perguntou depois sobre o paradeiro dos cadáveres e ofereceu várias respostas de escolha múltipla.
حالا سوال ما اینه که جمهوری اسلامی جنازه ها رو در چه یخچالی نگهداری میکنه؟ گزینه 1 یخچال ساید بای ساید، گزینه 2 دستگاه بستنی ساز، گزینه 3 فریزر سوپرمارکتی و گزینه 4 یخفروش هستم کاسبی ما رو به هم نزنین. O Ministério Público de Teherão apresentou queixa contra o diretor do canal, entretanto demitido, mas também contra a equipa de produção e o apresentador, segundo a agência oficial de notícias do Irão. O programa também foi retirado do ar. I'm on the floor at Web Summit Qatar in Doha. Everywhere you look, people are networking, pitching, and building the next big thing in tech. It is absolutely amazing. So we were thrilled to be invited because it's the very first event for me. 427 speakers are tackling the hottest topics in tech: AI, chip wars, geopolitics, quantum breakthroughs, and the creator economy, with over 800 international journalists on the floor covering it all. We are very happy to have a strong German representation at this third edition of the Web Summit. First of all, congratulations to the Qatari partners for organizing such a terrific global event in this not always easy times. As everybody can see here, Doha today is a place to be because all these people, all these experts in different fields are here and come together and open a new chapter of cooperation. Just 2 years ago, only 20 German companies were represented. Today, the pavilion is packed, and it's not just about being seen, it's partnership, market entry, and long-term collaboration. Mohamed Alashi, Euronews, Doha.